Estamos aqui num papo muito interessante sobre a relação pai e filhos. E eu dava uma olhada aqui nos muitos comentários chegando para nós e muitas mães preocupadas com a dificuldade que tem entre filhas ainda muito pequenas, de 7, 8, 9 anos, em como se relacionam com o pai. Muitas crianças sentindo falta, sentindo ausência e mães preocupadas sem saber como lidar. Também provocamos aqui no nosso diálogo com a presença do Wagner Mello, que vem dizer especialmente de como ele lidou, por exemplo, com a raiva do pai, o ódio do pai, porque o pai morre aos 6 anos quando ele tinha 6 anos de idade. Esse pai era alcoólatra, então esse menino passou o resto da vida, resto da vida não, boa parte da sua vida, avaliando que se o pai bebia e morreu em função de ser um alcoólatra é porque ele não cuidou, não amou da família e agora essa família passava por grandes dificuldades por justamente não ter o suporte desse homem. Raiva, muito tempo sentindo raiva, culpando, odiando, mas em algum momento ele tem a compreensão da necessidade de perdoar e que Deus perdoaria seu pai, por que não ele? E ainda você pode trazer a sua história, como foi com você, como você lidou com a falta do seu pai, ou como você lida hoje com o seu pai. O tema geral do programa é quais são os benefícios e os malefícios, o que é de bom e o que é de ruim, quando o pai está presente ou quando falta o pai, que está ligado a essa figura paterna. Então, tratamos aqui do aspecto perdão em relação a alguém que pode errar com você e comigo. Os pais erram. E o doutor César me dizia, Darleide, eu ainda quero falar a respeito do processo do perdão, de como ele se dá, o tempo dele. Doutor César. A Cláudia Bruscagem, uma psicóloga de São Paulo, minha amiga, professora da PUC de São Paulo, tem um livro que ela organizou chamado Psicoterapia e Religiosidade. Ela fala uma frase interessante no artigo, no capítulo que tem nesse livro. Ela fala assim: perdoar é abrir mão do direito de estar magoado. Não é fácil, hein? Não é fácil. Agora, anos atrás, teve um país pequenininho no centro da África chamado Ruanda, né? Em Ruanda teve um genocídio. Uma tribo atacou a outra e matava com facão e coisas horríveis. E uma mulher sobreviveu nesse genocídio. Genocídio é quando uma tribo mata outra, uma raça mata outra. E ela sobreviveu escondida lá numa casa com mais 8 mulheres e meninas. Eh, e depois ela escreveu um livro chamado Sobrevivi para Contar. Nesse livro, ela conta de que o irmão dela tinha feito um mestrado, não sei em que área, e aí desses assassinos falou, pegou um facão, deixa eu abrir a cabeça desse cara para ver o que tem dentro da cabeça de alguém que fez mestrado. Uma coisa assim terrível. Então, ela explica assim, de que o processo, eh, que perdoar é um processo. Então, talvez o Wagner tenha tido um momento que não queria nem pensar no pai, né? O ódio era tão grande que não queria pensar. Você vai complementar depois a sua história. Depois você começou a pensar, aquele dia que você assistiu o sermão que você falou aí, pum, abriu uma luzinha. Então já abriu um espaço para começar a pensar. E é assim. Então tem pessoas que têm ódio tão grande contra alguém que realmente feriu muito e que elas não querem nem ver viva nem morta, como se diz, né? Depois ela começa a pensar. Depois ela começa a pensar que talvez precise pensar em perdoar. Depois ela começa a pensar que vai ser bom perdoar, ou que é necessário perdoar. E depois ela começa a pensar, o que eu faço para perdoar? E depois entra então no perdão. E aí tem um grande alívio. Esse processo, para algumas pessoas, pode demorar 2 semanas, para outra 2 meses, para outra 2 anos, para outra 20 anos. Então, a gente vai quando a gente consegue. A Isabel nos escreveu dizendo que orou durante muito tempo para que a sua irmã perdoasse o seu pai. Agora, ele tem 82 anos e ela tem 58 anos de idade. Ela pediu perdão ao pai na hora de uma doença terrível que ele teve. E graças a Deus voltaram a se tratar como pai e filha. Imagine, ele 82 anos, ela 58, uma vida inteira de mágoa porque ele também era alcoólatra e trouxe muito sofrimento à família e essa filha não conseguia perdoar. Eu, como caçula e tão amada, não aceitava os dois se dando mal. Essa cura veio com muita oração. Ele dizia para mim, por que sua irmã não pode me amar como você? Isso doía demais em mim. Ela não o perdoava porque ele foi alcoólatra há 35 anos atrás. Ou seja, no caso, ela durou 35 anos de mágoa, de processo, até chegar agora o momento em que ela temeu perder o pai, definitivamente,
e então encontrou-se em posição de conseguir perdoar e graças a Deus conseguiram. Augusto. Mas é importante a gente, nesse momento, porque a gente fica assim, não, você tem que perdoar, vai lá, É, perdoa. isso. E gera um sentimento de culpa na pessoa mais ainda. Então, se eu não consigo perdoar, é porque eu sou uma pessoa muito ruim, né? Eu sou uma pessoa má. Então, entender que cada um tem seu tempo, cada um está vivendo o seu processo. Então, a gente aprender a respeitar o processo do outro. Quer dizer, um demora um mês, o outro demora 20 dias, outro demora 20 anos. Então, entender isso é importante. Eu entender assim, que há uma falta, né? Existe uma falta aí na estrutura psicológica. Existe essa falta, e essa falta cria uma mágoa, cria frustrações, e isso eu não posso negar do outro, né? Então eu preciso aprender. Esse pai precisa entender. Pensa numa coisa, o que fica registrado na mente da pessoa, né? É que aquilo que o meu pai fez, ele vai continuar fazendo. Na mente está Uhum. registrado, ele já fez a sinapse, aquele modelo mental já está registrado. Então não é simplesmente agora, vá lá, perdoa. Não, mas espera aí, do meu pai não vai vir coisa boa, ele vai me machucar. E todo esse trabalho que ele começou a fazer, que ele citou no outro bloco, é Deus tentando trabalhar aquele caminho que ele já tinha trabalhado no cérebro. O cérebro dele já tinha um caminho processado em relação às questões do pai. E Deus foi tentar desmontar aqueles caminhos e aí começar a fazer novas sinapses e começar a mostrar para ele que existe outra maneira de enxergar o pai. E isso não é fácil e é dolorido. Então, quando eu falo para uma pessoa simplesmente vá perdoar, eu estou trabalhando que ele vai ter que entrar em contato com uma dor muito grande e mudança de modelos mentais tremendos. Então, não é tão simples assim, a gente tem que respeitar esse E processo. Exatamente. realmente perdoar é um processo. Até a Bíblia tem uma passagem que lembra que Jesus falou para Pedro, né? Pedro, quando você se converter, vai e ajuda teus irmãos, tipo assim. Quando você se converter, significa o quê? Quando você conseguir isso, quando você É. conseguir chegar lá, né? Outra coisa importante em relação a perdão é que o perdão não necessariamente leva a pessoa que perdoou a ter grandes amores por aquela que é um carrasco, né? Então, às vezes, o perdão ele pode ser genuíno, verdadeiro, mas você fica lá e eu fico aqui. Não, porque não tem mais ódio, mas é que às vezes essa outra pessoa, ela continua abusiva. Então, fica lá. Alguém disse, né? É bom ter vizinho, mas coloque sua cerca, né? É verdade. E a própria relação não foi estabelecido, né? A É, relação ficou distante. Como é que eu vou poder te amar se a gente não viveu nada junto? Ficou separado. Aí fala, não, vai amá-lo. Mas peraí, não tem relação, não foi feito nada, né? Porque amor também é um processo relacional, né? Interessante Então, que no perdão, não, Deus não faz na gente uma amnésia, né? Agora você esquece tudo que passou. Você aprende a conviver com tudo que passou. É uma ferida que está lá, mas cicatrizou, não dói mais. Você olha, lembra que tem a ferida, mas não dói mais. ponto. É saber conviver com o que passou, né? Muito Agora, bom você ter falado isso, porque tem gente que pensa assim, ah, quem perdoa esquece. Não, quem perdoa lembra, né? Lembra, vive a dor que você viveu, vive o ódio, vive tal, e chora, etc. E depois, lá na frente, deixa de lado, não machuca mais, né? cicatrizou, né? Vamos falar um pouquinho do impacto da presença do pai, da relação do pai na formação do caráter. O que o pai tem a ver com o caráter de uma pessoa. E como você é um homem que gosta muito de conceituar, é um profissional que ele sempre me diz, Darleide, olha, eu gosto de conceituar, me pergunta nessa direção. O que seria o conceito, então, de caráter e a participação de um pai na formação desse caráter? tá, pensa assim, quando a gente está trabalhando a formação, o caráter, né, dentro do que eu gosto de conceituar, porque existem algumas Você tem até definições. um livro, né? Chama Caráter e ou personalidade. que o cristão deve mudar, afinal. Fui pensando nisso, né? Exatamente assim, essa estrutura de caráter, ela está sendo formada no processo de socialização. É a maneira como eu vou me comportar nas relações sociais. Então, você tem um ser humano que Deus criou com uma estrutura de personalidade, as suas características próprias dele, que é única, né? A gente tem uma impressão digital psíquica que é única, mas esse ser precisa aprender com o outro a se comportar. Eu sempre digo, a gente não nasce humano, nós nos tornamos humano, né? Algumas crianças selvagens até explicam isso, quer dizer, pessoas que são criadas perdidas nas selvas, que ficam lá criadas com animais, ela não tem essa característica humana que nós temos, porque não aprende a falar direito, não aprende a se locomover direito, porque está envolvido lá. Então eu preciso sempre de alguém para formar em mim como eu devo me comportar de uma maneira social. Aí a gente caracteriza a questão moral. Então, o caráter tem a ver a expressão de um comportamento humano que tem como função moral. O pai, ele tem uma responsabilidade muito grande nesse processo de formação moral do ser humano.
Quando você falta a figura do pai, você vai ter problemas na sociedade morais seríssimos, porque é ele que dá esse referencial. Quando eu não tenho essa noção, eu não sei o limite entre eu e o outro. Aí eu posso fazer o que eu quiser com o outro, né? E desrespeitar o outro. Então, o pai, nesse momento, precisa me dar essa noção. E ter uma noção que seja agradável. Então, ele precisa, primeiro, estabelecer uma relação honesta comigo, de respeito comigo, de validação para comigo, para eu poder saber o que é respeitar o outro, né? O que é ser honesto com o outro. Então, ele precisa ter credibilidade comigo. Então, ele está dizendo, ó, filho, eu vou... Domingo a gente vai sair, a gente vai passear. Aí chega domingo, olha, não dá, porque eu tenho muito trabalho, olha, eu estou muito cansado, trabalhei demais no fim de semana. Não vou. Então, ele está me dando a noção de que eu posso quebrar os compromissos. Então, as minhas relações de compromissos estão sendo quebradas porque o meu modelo está sendo quebrado. A própria questão da espiritualidade em si, a figura do homem em casa, fazendo culto, se preocupando em abençoar a casa. Abençoar, quer dizer, ele vê, não, meu pai, toda vez que as pessoas saem em casa, que ele, que meu pai que ora, pede a proteção, que vá em paz, que Deus proteja, que os anjos te livrem do mal, que você tenha um bom dia. Então, eu estou vendo também a noção da espiritualidade através dessa figura do pai. Então, o meu caráter está sendo formado ali de uma maneira ou de outra, né? Se a gente tem um personagem da Bíblia, que eu gosto muito, que é, para você, que é Jacó. Então, ele tem uma relação muito ruim com o pai, porque o pai não aceita ele muito bem, porque ele vai gostar mais do outro filho, que é Esaú, que tem a ver com a cara dele. E a Bíblia relata, né? Ele gosta mais de Esaú, porque Esaú é um caçador, um homem guerreiro, um homem de campo. E acontece isso com os pais. Eles fazem algumas discriminações, eu gosto mais desse, porque tem a ver com a minha cara. Rejeita. Importante que Jacó, por exemplo, ele é rejeitado, mas ele se aproxima da mãe. Ele tem um amor da mãe, mas o amor da mãe não é suficiente. Ele precisa do amor do pai, da validação do pai. Aí, claro, aí ele se aproxima da mãe, aprende a cozinhar igual a mãe cozinha, ele aprende a tricotar e bordar igual a mãe fazia, porque ele que construiu a túnica de José, né? É ele que fez aquela alta costura. E ele aprende a mentir com a mãe. Não que as mães ensinem isso, mas aquela ensina. Quer dizer, se eu não tenho a figura do pai, esse menino vai ser carregado para a figura da mãe e aí sem um filtro, né? Porque o pai é o filtro. Esse é o ponto, o filtro. Doutor César. E realmente, se a gente partir do princípio de que a mente psicológica masculina é diferente da mente psicológica feminina, aí a gente entende que a criança precisa dos dois. Porque a visão mais racional da vida, a visão mais emocional da vida, as duas são saudáveis, as duas se complementam. Então a criança, o menino e a menina precisa dessa figura do pai, porque ele vai ter uma visão da vida, uma inserção na realidade, uma forma de lidar com a emoção, uma forma de lidar com os pensamentos que é diferente, não é melhor, é diferente da mãe. Então a criança precisa dos dois modelos, porque tem horas na vida que temos que ser racionais, bem objetivos, bem cognitivos. Isso o pai consegue passar bem. Então nós temos que ser afetivos, misericordiosos, compassivos. A mãe consegue passar bem isso. Então é importante a figura do pai e da mãe para a criança. Isso, agora a gente não tem, é importante isso, mas assim, se eu passo a minha vida toda no meio social, e esse pai é quem estabelece essas relações sociais, qualquer comprometimento com meu pai vai refletir na minha vida inteira, né? Porque eu preciso lidar com a figura social, eu preciso lidar, eu estou casando, eu vou estudar, eu vou trabalhar. Todas as relações sociais estão mentalmente ligadas. Quando a gente tem problema com autoridade, você já pode fazer a pesquisa, figura de pai, entendeu? A questão de moralidade, uma sociedade que está com a questão da moralidade comprometida, figura de pai. Tem pesquisa mostrando, por exemplo, quando uma mãe, uma mulher, e aí não é um preconceito, quando uma mulher fala o limite, ela fala para alguém, ó, vai tomar banho, o cérebro humano, seja masculino ou feminino, ele processa entre 60% a 80% essa informação. Quando o homem fala, ele processa de 80% a 100%. Ou seja, quando a mãe manda tomar banho, o menino pensa, ainda tem uns 20 minutos. Mas quando o pai fala, vai tomar banho, entendeu? Ele sabe que o limite é muito pouco. Quando ele tem essa condição, né? Porque você tem homens hoje que não têm mais essa condição, até porque não tem a figura do pai. Pensa numa coisa, a figura do pai, ela passa a noção de agressividade também, que é importante, que é uma característica. Nós temos um hormônio que nos torna muito mais agressivo. Agressivo não no sentido de violento, mas agressivo no sentido de ser ativo, de tomar decisões, que requer isso da gente. Afinal de contas, de uma certa forma, se nós somos o líder, nós tomamos decisões. E cabe a um líder que toma a decisão ter agressividade, ter atividade. Então, você encontra hoje pessoas masculinas que não tomam a iniciativa. Então,
Então, você tem hoje, no casamento, homens que o tempo inteiro ele delega, né? Ele fala, não, você decide. Não, você faz o que você quiser. Ah, a gente vai para que restaurante? Não, o que você escolher tá bom. Aí chega no restaurante, o que você quer comer? Ah, o que você decidir tá bom. Ah, vamos viajar para onde? Não, o que você decidir tá bom. Quer dizer, ele não tem essa questão da masculinidade desenvolvida, que dá a ele a condição de conviver, de uma certa forma, na sociedade de uma maneira mais saudável, né? Se ele não tem, ele compromete isso. E a gente está tendo um momento onde a sociedade perdeu a noção deste papel, né, da figura do pai. A gente tem hoje 40% das famílias brasileiras são governadas só por mulheres. Eu estava lendo um estudo americano que dá conta que em famílias em que o homem é religioso e frequenta a igreja, a probabilidade de os filhos irem à igreja, a probabilidade dessa família ser mais feliz, harmoniosa, é muito maior de quando só a mulher vai à igreja. E as mulheres que frequentam a igreja sem a presença do marido, pai dos seus filhos, junto com ela, a probabilidade é muito maior de que essa família seja mais infeliz do que uma outra família que não tenha nenhuma experiência como esta. Ou seja, o pai adiante, ele é muito mais benéfica do que se imagina. Então, eu estava aqui pensando e vendo alguns dos comentários que nos chegam, especialmente de mulheres, relatando como tem sido difícil a experiência de meninas, de filhos, adolescentes, que têm uma distância do pai ou têm raiva do pai. Muita gente relatando o ódio do pai, uma menina de 14 anos que diz, eu odeio meu pai, ele é usuário de drogas e ela convive com ele em casa, os outros irmãos, o menino de 19 anos. Então, muitos filhos sentindo realmente, nomeando raiva, ódio do pai e outras situações de crianças menores convivendo ou não convivendo com o pai. Então, me faz pensar e lembrar neste momento as mulheres que não têm filhos, as mulheres solteiras, as mulheres que desejam muito ter um filho e ainda não têm, as mulheres que desejam um casamento, mas ainda não o fizeram. Só lembra, antes de qualquer outra coisa, ao pensar num casamento, a pensar em relacionar-se com uma pessoa, pensa exatamente que não é só entre você e esta pessoa que venha a entrar na tua história. Você pode estar permitindo que alguém entre na sua história e ainda gerem juntos um filho. E que vida esse filho vai ter em relação a este homem? Você vai saber de fato olhar para um homem e pensar não somente como seu marido, mas pai dos seus filhos? Ele tem estrutura, tem boa condição. Será que este homem é ideal para ser pai dos seus filhos? Pense no que vai ser o amanhã, mais do que nesse afã de casar, de ter família. É bonito, mas se nós temos filhos com pessoas que não respondem afetivamente nem a você, quanto mais a filhos, considere, é muita queixa que estamos recebendo aqui. E aí eu quero lembrar para você que nós te ajudamos a pensar melhor sobre família com este curso chamado Entre Família. Entre Família é este curso de diversas lições com material muito bem feito, muito bem elaborado e nós colocamos à sua disposição. Entre em contato com a gente pelo nosso telefone 0 operadora 12 2127 3121 ou pode também mandar mensagem para o nosso WhatsApp pedindo o curso. Nós vamos pedir a você poucas informações, mas para que nós só tenhamos esses dados para enviar para você. Não tem custo nenhum, vai chegar pelo correio 0 operadora 12 98100 1615 e pede a revista Entre Família. Ou pode também entrar no nosso site novotempo.com/consultoriodefamilia.nt e pedir também online, nós vamos mandar, tá bom? Muito obrigada. Wagner, e agora? Em que momento, você disse que o seu perdão se deu em 2 momentos que você considera muito marcantes. Um você descreveu anteriormente, foi quando você sentiu que Deus estava abrindo a tua visão, a tua compreensão sobre a possibilidade de perdoar. Você chora muito, aos gritos, você abre o seu coração a Deus. E houve um segundo momento. É interessante que no primeiro momento de perdão, houve o perdão, mas daí em diante não houve sentimento. Eu não tinha sentimento em relação ao meu pai. Nem negativo mais e nem positivo. Eu não tinha sentimento, eu simplesmente perdoei. Mas 8 anos depois desse primeiro passo, do início do processo da cura, nasce meu filho, o Gabriel. E aí eu passei o primeiro dia dos pais com o Gabriel. E como é diferente a nossa vida, a gente passa a ter outros valores quando se torna pai, né? E aí o primeiro dia dos pais, meu filho tinha 3 meses. Então eu tinha um convívio com ele de 3 meses, eu não posso falar de 12 meses, porque quem tinha 12 meses de convívio era minha esposa, né? Ele no ventre, depois nasceu,
mas eu só tinha 3 meses. Mas eu já amava o Gabriel com todas as minhas forças. E aí era Dia dos Pais. Dia dos Pais. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, como eu amo meu filho com 3 meses de idade. Ele já deu sorrisinho, já beijei ele, sei o cheiro dele. Mas e meu pai? E porque eu cresci achando que eu nunca tive amor do meu pai, que era natural, eu nunca tive. Para mim essa lacuna ficou, é falta de amor de pai. Eu falei, eu nunca senti isso. Mas depois eu comecei a perceber que com 3 meses, quanto eu amava, quanto eu esperava para chegar em casa, eu fiquei pensando, pera, mas com meu pai foram 6 anos, 72 meses que eu vivi com ele. Peraí, foi muito mais do que eu vivi com meu filho. Foi muito mais do que meu pai viveu comigo. Então, com certeza, ele também me pegou no colo muitas vezes, sentiu o meu cheiro, brincou comigo, fez barulhinho com a boca para eu dormir. Ele sentiu o meu amor, porque eu já falava, né? Ele ouviu eu falar papai, chamar ele de papai. Peraí, eu senti o amor de pai, sim. Eu só não me lembrava mais. E quando eu percebi, isso foi a segunda fase do choro, porque o meu filho me ajudou no processo de cura em relação ao amor do meu pai. Hoje, se você perguntar para mim do meu pai e da minha mãe, eu falo assim, a minha mãe dorme em Cristo Jesus e o seu pai dorme em Cristo Jesus. Se você perguntar quem você ama mais, o seu pai ou sua mãe, eu não consigo te falar. Porque o amor que estava lá guardadinho, numa caixinha, que eu achava que nunca tinha sentido, ele simplesmente aflorou nesse processo de cura. Tá? Então, demorou 8 anos, doutor César. 8 anos para que o processo de cura continuasse. Né? E hoje eu consigo dizer para você, eu amo meu pai. Eu oro para que quando Cristo voltar, ele possa ressuscitar e eu dar um abraço nele. Lindo. É importante a gente pensar de que o alcoolismo não é sem vergonhice. Alcoolismo é uma doença. Mais ou menos de cada 100 pessoas que ingerem bebidas alcoólicas, 14 têm a doença do alcoolismo. Para essas pessoas, então é zero álcool, nem no bombom que tem licor dentro ali. Agora, interessante o seu processo. É muito importante o pessoal que está em casa, se tem alguém que está assistindo o programa hoje e que tem revolta contra o pai ou contra a mãe, mas estão focando no pai, procure realmente o processo de cura, o processo de perdoar, para a paz interior também. Porque tem alguns filhos que continuam numa rebeldia crônica e que tem que parar e pensar assim, não está na hora de parar de perturbar os pais, né? E valorizar o que eles conseguiram fazer e ser. Então, talvez os jovens muito revoltados e rebeldes contra os pais, eles ainda não desidealizaram. Eles ainda não aceitaram o buraco que está no peito deles e que tem uma frase importante para um jovem rebelde, diz assim, mais importante do que seus pais fizeram com você é o que você faz com o que eles fizeram. Eu vou repetir a frase. Por favor. Mais importante do que seus pais fizeram com você é o que você faz com o que eles fizeram. Faz besteira ou está aprendendo a perdoar ou já perdoou? É interessante isso, porque nós temos que resolver o que ficou para trás. Não adianta, voltando ao que nós falamos no primeiro bloco, deixar isso, jogar para debaixo do tapete. Isso tem que ser resolvido. Né? E faz bem para nós. Né? Vou resolver isso, é uma cura, é uma ferida que Sim. para de doer. Né? É extremamente terapêutico. Eu vou assistir, é ao tempo de cada um. Mas tentar entender, existe uma pesquisa mostrando o seguinte, que o ser humano ele não vive se ele não tiver amor. Foi feita pesquisa com bebês de 3 meses de idade que retiraram o amor dessa criança, pais que foram perdidos, que morreram e retiraram. Ela entra no quadro que a gente chama de depressão anacrítica. Se em 3 a 5 meses essa criança não receber amor, ela entra no quadro de hospitalismo e morre. Quer dizer, se você está vivo, você recebeu o mínimo de amor para estar vivo. Nenhum ser humano está vivo se não recebeu amor. Tá? Então, isso que você foi é resgatar aquele amor para você estar vivo. Talvez não tenha sido o amor que a gente gostaria, uma quantidade maior, mas para você estar vivo está aí. E a partir do que ele deu, que eu acho que tentar entender esse conceito de honrar pai, né? E aí honrar pai, independente de se o pai foi um abusivo ou não, ele disse honrar pai. Por quê? Porque ele, em primeiro lugar, a minha existência, né? A minha existência é por causa dele. Eu estou aqui conversando, você está aqui dando esse testemunho por causa dele. Né? Sem a existência dele, não teria a sua existência. Nem a sua rebeldia, no caso do rebelde. Né? Então, a sua existência. E a sua existência teve o mínimo de amor para você estar aqui.
e poder transformar, poder se relacionar e até poder ser salvo, graças a ele, né? Então, essa validação a ele é importante. Agora, é um processo terapêutico que vai no tempo de cada um vai estar estabelecendo isso. E o seu filho hoje tem que idade? Hoje o Gabriel tem 4 anos. 4 E aninhos. todo dia dos pais eu agradeço ele por me fazer entender o amor do meu pai. Que lindo, foi 4 muito aninhos. bonito esse seu momento, essa sua experiência. Esse resgate tão positivo que você foi levado a fazer. Espera aí, se eu amo meu filho, então em 6 anos meu pai me amou. Em algum momento eu fui Isso. amado. Em algum momento ele deve ter me olhado, em algum momento me pegou no colo, sentiu o meu cheiro. Até isso você trabalhou, ou seja, deixou de olhar para o que você olhou uma vida inteira de pesado, de negativo, de abandono, de sofrimento, e foi olhar para aquilo que você creu que existiu. E eu estou vendo aqui a necessidade de acompanhar e de responder algumas pessoas que estão deixando suas histórias dolorosas enquanto assistem aqui o nosso programa lá no nosso Facebook. Eu vou dar uma atenção a vocês, porque são histórias muito difíceis, mas eu espero que ao final do programa agora você esteja repensando e olhando se é possível resgatar algo de bom e tirar um pouco os olhos daquilo que te fez tão mal, essa humilhação, esse sofrimento, o desprezo, o abandono, como lidar com isso. Mexeu com muita gente. A minha produção me dizendo, a Anne me dizendo que muita gente comentando, relatando, abrindo o coração. Então, tocamos em alguma coisa muito pessoal, em alguma coisa muito sentida por você. Obrigada por confiar aqui no nosso trabalho. Podemos voltar com esse assunto em outros momentos. Augusto César, muito obrigada. Deus abençoe por suas palavras. Amei quando você sublinha dizendo se você está vivo é porque lhe foi dado ao menos um pouco de amor. Então, graças ao amor. Wagner, muito obrigada por sua emoção, transparência, pelo seu testemunho. Deus abençoe a você e sua família. Doutor César, muito obrigada. Obrigado a você. Eu posso citar um texto bíblico, Salmo 27:10, diz assim: se meu pai e minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. Amém. Lindo. Um abraço a todos. Obrigada pelo carinho. Que Deus os abençoe. Só registrando meu carinho e gratidão às meninas com quem estive, 1.500 mulheres reunidas e muitas com histórias assim em Curitiba, no Encontro de Mulheres, que foi muito especial. Um beijo para vocês. Registro meu carinho para os amigos em Atlanta, nos Estados Unidos, a Denilde, que está aqui na companhia, e toda a sua família. Enfim, a todas as pessoas queridas com quem tenho contato todos os dias e aqui no programa. Muito obrigada, vocês são muito especiais. Um abraço e até a semana que vem, família. Tchau, tchau.